mais um Ponto Político, podcast da Trade Market. Começando novamente com o Hoje e-book, um segundo programa, porque o papo foi muito interessante, a cabeça do homem é muito grande, a linha de pensamento dele é muito ampla, com muita visão. Obrigado, Gê, por mais essa participação. É honrosa para mim, eu que agradeço a oportunidade, é evidente. Vamos falar. Eleição de Curitiba. Como ficou? A centro-direita, a esquerda caiu bastante. Como é que você vê? Eu vejo uma eleição que foi muito positiva para Curitiba. E por que foi muito positiva? Primeiro, porque surgiu uma força de onde não existia, a Cristina Grêmio. E ao essa força despertar, ela, se fosse uma corrida de cavalos, existe um linguajar turfístico. Quando um cavalo é favorito e outro encosta e bate a anca, um cavalo bate no outro, chama chambão. E esse chambão ele pode ser muito importante porque ele pode desequilibrar a corrida e pode oferecer um resultado final inesperado. Na verdade, do primeiro para o segundo turno, Eduardo tomou um chambão. Isso é absolutamente indiscutível, tanto é que mudaram a equipe, etc. E isso, no meu entendimento, foi muito positivo, porque trouxe um momento de reflexão para quem administra Curitiba e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Curitiba é a cidade que nós amamos, não tenha dúvida. É a cidade da qual nós nos orgulhamos, continuamos sem nenhuma dúvida. Mas é uma cidade sem nenhum problema? É claro que isso é uma visão romântica e desprovida de realidade. Nós temos problema no transporte coletivo, nós temos problema na educação infantil, nós temos falta de vaga em creche, nós temos problemas reais que qualquer cidade do mundo tem. Curitiba é a cidade inteligente, é a cidade mais inteligente do mundo, como vai buscar prêmio em Barcelona e tal, menos, né? Um pouquinho mais de equilíbrio. Vamos ter... nós que somos os cidadãos, vamos fazer a lição de casa com equilíbrio mais intenso. Curitiba tem ali o Vale do Pinhão, é muito bacana e tal, isso representa inovação. Curitiba, lá numa área que tinha lixo, colocou painéis solares, isso representa inovação. A própria cobertura da Prefeitura Municipal de Curitiba tem painéis solares, é inovação. Por certo que é, não há dúvida alguma. E isso nos torna a cidade mais inovadora do mundo? Menos. No transporte coletivo, você não acha que esse modelo foi criado por Jaime Lerner há muitos anos atrás? Não esgotou? Não está precisando uma inovação, claro, uma renovação da visão do transporte? Claro que sim. E até porque o transporte coletivo de Curitiba é explorado de forma como se fosse uma exploração uma exploração de um grupo só. E isso é muito negativo. Nada contra o grupo, nada contra a família, pelo contrário, temos inúmeros amigos comuns que pertencem à família, mas o que é importante, no meu entender, é fazer uma análise de o que nesse sistema precisa ser melhorado, como precisa ser melhorado e, sobretudo, nós temos um acréscimo de veículos automotores no trânsito curitibano. Você acabou de dizer, é muito difícil, eu estava indo para casa e daí é difícil porque é muita gente e tal. É um fato. A Visconde de Guarapuava, às 18h30, é intransitável. Por quê? Porque não existe um sucedâneo, não existe um transporte coletivo como existe na Suíça, como existe na Alemanha, como existe na Inglaterra, que você marca e sabe que às 18h05 o ônibus vai passar. Na Suíça é impressionante. Você no hotel tem um painel, tem uma televisão lá com a que hora que vai passar. E passa. E você chega lá, falta 2 minutos, atravessa a rua, está chegando no horário. Pois é. Isso é modernidade. Não é inovação, mas é modernidade. Isso é competência. Existe isso no nosso transporte coletivo? Não. Se não existe, é um objetivo a ser perseguido. Nós temos um jovem agora como prefeito, muito jovem, 40 anos. Ele tem um enorme desafio. Ele pode se transformar num grande político e pode
sobrar nesse desafio. Eu soube que o vice-prefeito dele, o Paulo Martins, pediu o que se chama de uma secretaria, e é muito comum que o prefeito busque uma secretaria. Eu soube que o Paulo Martins vai para a chamada Secretaria da Inovação e de Novos Negócios. Acho muito positivo. Acho que Curitiba precisa abrir o discurso, precisa pensar muito, muito, muito na sua vocação turística, e eu explico por quê. O segundo maior destino turístico desse país é Foz do Iguaçu. Tá? Como é que as pessoas chegam em Foz do Iguaçu? Só de avião. Por quê? Porque, ao contrário desse caminho que você frequentou, que você disse, eu ando 40 quilômetros por dia e vou andar os 800, eu sei que nesses 40 subsequentes eu vou fazer o mesmo gasto, eu vou ter o mesmo dispêndio de energia e tal, mas eu tenho dinheiro contado aqui, eu tenho só uma mochila e sei que vou chegar lá e vou fazer isso, e essa é a minha previsão e ela se realiza. No turismo brasileiro, isso é inviável. Curitiba tem que ser o centro do Mercosul. Por quê? Porque Curitiba tem a sorte de geograficamente ser o centro do Mercosul. Eu nunca vi um candidato a prefeito falar sobre isso. Eu nunca vi os dois que vão dirigir a prefeitura de Curitiba falarem sobre isso. Será possível que ninguém mostre que Curitiba geograficamente é o centro do Mercosul? Será que não chegou a hora da gente realmente ser inovador na prática, ser inovador nos projetos e deixar de ser inovador só no papo? Porque é bacana, né? Falar bonito todo mundo fala. Mas e o projeto? Saber fazer, botar na prática. Vamos botar na prática? Vamos mostrar para a América do Sul que aqui é o coração do Mercosul? Será que esse não é um desafio para esses dois jovens que estão assumindo a prefeitura de Curitiba, pegar a malinha de mão e ir até Brasília, sentar com aqueles beócios que fazem parte do governo do PT, porque é uma resma de funcionários públicos históricos, fora o ministro, que eu não sei nem o nome, nem quero saber também, porque ele não tem a menor importância, mas será que não é hora de ir lá, bater na porta e dizer, ó, Curitiba tem plano, Curitiba tem projeto, Curitiba é sim o coração do Mercosul, e eu vou mostrar para vocês. E aqui está Foz do Iguaçu, segundo destino turístico do Brasil. Mas tem um detalhe, lá no Rio o cara desce e é roubado. Aqui em Foz do Iguaçu, não. Será que não é hora de dar ênfase a tudo isso? Agora, os políticos precisam se dissociar do discurso eleitoral, que é que tem mais ou menos 112 pontos, dos quais o governo atual foi acusado, o governo municipal atual foi acusado de cumprir 25%. Ora, eu acho que é uma acusação que é muito profícua, porque se cumpriu 25%, já fez um trabalho gigante. Será que agora não é hora de esquecer um pouquinho o discurso eleitoral e criar vetores reais para fazer uma administração revolucionária no sentido de cuidar do trânsito, esvaziando o trânsito? Como é que esvazia o trânsito? Aí, respondendo a tua pergunta, dando qualidade ao transporte coletivo urbano. Então, é reunir, chamar lá os membros da família do trânsito, né? do transporte coletivo, perdão, e, Donatão, vem cá, Donatão, vamos sentar aqui. Você é sempre procurado na hora de contribuir para as campanhas. Agora você não precisa contribuir. Agora tem um plano para você, para o Maurício, para a família inteira, ser o norte desta nova licitação que vai ocorrer agora. E vamos oferecer um transporte coletivo revolucionário. Aonde está a revolução? No fato do sujeito querer pegar o ônibus. Essa é a revolução. Mudar esse paradigma. Mudar o paradigma. E essa nova geração, estou falando dessa geração de 20 anos, 20 e poucos anos, já não quer mais saber de carro. Vai ter que ir ou para o Uber ou para um transporte coletivo, se der. Vai ter um... Veja, se tiver qualidade, será qualquer pessoa gosta de ônibus, trem e avião, né? Todo mundo tem um pessoal que tem um pouco de medo de avião.
Mas um bom ônibus e um bom trem, todo mundo gosta. Por quê? Porque ele atende a tua necessidade de deslocamento e não te deixa com problema. Goste ou não, o carro sempre te deixa com problema. Porque você para no estacionamento, você tem que pagar o estacionamento e às vezes você chega lá e o farol traseiro está quebrado. Porque alguém manobrou e te deu uma batidinha e tudo mais. Quer dizer, não existe essa... Qualquer pessoa que viaja sabe como é bom poder usar o transporte coletivo. Né? Então eu acho que está faltando essa visão, principalmente no Sabe transporte o que está coletivo, faltando? que afeta todo mundo, né? Sabe o que está faltando? Está faltando a gente eleger Câmara Municipal com legisladores propositivos, com gente que vá para a Câmara Municipal e honra o dinheiro que está recebendo e faça proposta. E ajude a administração. Porque para que serve Câmara, Assembleia, Câmara Federal? Tem desiderato escrito nas constituições. Constituição do Estado, o município não tem, mas tem regimento. Está lá no regimento. Fiscalizar e propor. Fiscalizar, fiscaliza muito pouco. E quando propõe em nome de logradouro. Isso é o fim da picada. É o fim do mundo. É a coisa mais rasa que pode existir. É muito legal, homenagem e tal. Mas só, sabe, é o básico do básico. O que a gente espera? Tem comissões, tem comissão de transporte, tem comissão de saúde, e eles são remunerados, tem jeton, e tem horário, etc. Sabe, as pessoas que têm essa vocação pública têm que entender que a vocação pública traz responsabilidade. Qual responsabilidade? Responsabilidade criativa. Sabe, não é só bater palma para o prefeito. Eu não estou dizendo que a Câmara tenha que fazer oposição sistemática. Não. Muito pelo contrário. Tudo que for bom tem que ser referendado. É para isso que existe, né, o referendo. Mas está na hora de exigir de representante legislativo cabeça, competência, sabe, planejamento, pessoas que possam sentar lá e contribuir. E toda vez que uma pessoa sentar no legislativo e contribuir, veja o Marcel Van Hatten, ele é contributivo na Câmara Federal, já querem calar a boca do cara. Por que querem calar a boca? Porque ele incomoda, porque ele está fora do padrão normal. O padrão normal é um babaca, é um bobo alegre, é um palhaço que ganha uma nota que faz discurso para a rede social e cuja contribuição para a saúde, para a educação, para a segurança pública, que hoje é uma necessidade efetiva e real de todos nós, sabe, qual é a contribuição do cara? É zero. É só business pessoal. E business pessoal, o cara tem que fazer aqui, na Trade, porque daí é uma empresa. E aí você paga imposto, água, luz, tudo que nós estamos usando aqui agora sai do teu bolso, inclusive a água que eu estou tomando. Aí sim, aí você tem que fazer business pessoal. Mas na Câmara Federal, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, é servidor. Vai lá porque quer. Então, devolva para a sociedade o que a sociedade está te dando. E está precisando. Né? Pois é. Com o resultado dessas eleições, vamos supor, municipais no geral, principalmente Curitiba e região metropolitana, que dá em torno de 30% dos votos, não é isso? Vamos falar um troço mais espinhoso, que não se querem comentar muito ainda. Como é que fica a governo do Estado? Quem são os players? Como é que vai? Fácil. Quem são os players? Lá do governo. Alexandre Cury, Guto Silva e o vice-governador Darcy Piana. Pode, evidente, surgir um outsider do sistema. Tá. Mas dentro do sistema os nomes são esses. Tá. Na esquerda, você tem a possibilidade da Gleisi Hoffmann querer disputar o governo. Pode. Talvez perderia o mandato. Perde um mandato. Não, ela é deputada federal. Então, ela vai disputar junto com o governo, né? Sim, daí não volta. Aí perderia o mandato. Aí, se não ganhar, fica sem mandato. Mas, enfim, o político tem que correr risco. Né? O presidente da Itaipu Binacional, que está fazendo, o NVR está fazendo um trabalho fortíssimo do Paraná, investindo
dinheiro nos municípios a fundo perdido. Mas isso não refletiu na eleição municipal, por exemplo. Ainda não deu resultado. Tá. Mas muito provavelmente porque o PT não se preocupou com o elenco. O PT não teve nem candidato em Curitiba. E investindo dinheiro no MST, como a Itaipu está fazendo, investe com a mão direita e perde com a mão esquerda e dá tiro no pé, realmente, no estado como o Paraná. Essa não é uma política. Tem um tal de Porto lá, que é um indigenista, era um vereador de Cascavel. Isso é tiro no pé, viu, Enio velho? Se você pensa que ninguém sabe aqui em Curitiba, todo mundo sabe. Então é tiro no pé, mas é um nome. E é um nome respeitável, porque ele é um planejador competente, Sim. sem dúvida alguma. Do PT, eu não sei se teríamos mais nomes. Da esquerda... Não. Uma ausência de liderança no geral, né? Por que tem ausência de liderança? Porque na esquerda está acontecendo o que o Bolsonaro está tentando fazer na direita. O que o Bolsonaro está querendo fazer? Está querendo virar Pinheiro. Só eu. Mas se bem que o Bolsonaro criou um monte de líderes, né? Não, que disputaram, saiu. O próprio Tarcísio é um cara que saiu do nada do Bolsonaro. Tá bom, tirou. Criou. Porém, agora quer retornar. Parece arrependido. Porque o filho dele, aquele que é senador, disse: o plano A é o Bolsonaro, o plano B é o Bolsonaro. Não é. Não é. Eu também acho. Não é. Concordo que não é. O plano A, até por gratidão, é o Bolsonaro, sim, se recuperar os direitos políticos. E aí ele tem 4 governadores que ele pode escolher para ser o vice dele. Muito embora, no dia que nós estamos conversando aqui, se fale muito em Michel Temer, como vice do Bolsonaro. Como a questão de etarismo caiu agora, com a eleição do Trump, pode até ser, mas eu, honestamente, não consigo acreditar que essa conjugação receba lá no Nordeste o aval que seria necessário para a eleição do presidente da República. O grande nome para ser candidato a vice do Bolsonaro e até mesmo a presidente está aqui no Paraná. Chama-se Carlos Roberto Massa Júnior. E eu explico isso. Esse rapaz está fazendo uma administração magnífica aqui no Paraná. Algumas coisas deixa de fazer, que são fundamentais. Por exemplo, qualificar o Estado em relação à modernidade da LGPD, nessa parte administrativa. Mas na infraestrutura ele está fazendo um trabalho gigantesco. PR-280, ponte, a ligação aqui do nosso lado, aqui com o Rio Branco do Sul, Cerro Azul, é um trabalho importante que o governador está fazendo, que o qualifica mesmo para uma vice ou para uma candidatura. Sim. Se o Bolsonaro é candidato a presidente, é natural que o Ratinho Júnior seja o candidato a vice. E eu explico. O Bolsonaro tem problemas no Nordeste do país. O nome Ratinho Júnior não tem nenhum problema no Nordeste do país. Pelo contrário, tem liderança, porque é absolutamente incrível a aceitação do pai do governador, né? E, portanto, o avalista da candidatura. E eu quero te dizer, Beto, eu gosto dessa história, sabe? Eu gostei quando se falou em Jaime Lerner, candidato a presidente. Lastimavelmente, ele perdeu para Rosiana Sarney, e talvez, se tivesse corrido o trecho, tivesse ganho a eleição, e seria maravilhoso para o país na época. Eu gostei da tentativa do Requião ser candidato a presidente. O Afonso Camargo, quando foi candidato a presidente, participou de um... Ele era um outsider, mas assim mesmo contribuiu. E quem mora em Ponta Grossa e região sabe a importância de Afonso Camargo para o desenvolvimento dos Campos Gerais, né? Eu acho que está na hora do Paraná ter um candidato. E se o Ratinho fosse candidato a vice do Bolsonaro, e eu não tenho dúvida que em 26 a direita ganha a eleição, seja com quem for, me cobra depois, eu não tenho a menor dúvida. O fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos agora vai ser repetido no Brasil, porque
essa tentativa de 22 com o ex-presidiário trouxe um desastre histórico para o país, porque ele até foi um presidente importante lá em 2002, quando fez algumas propostas relevantes e havia uma bolha financeira que beneficiou o Brasil. Mas agora a nossa dívida é em tri, nós não temos um grande projeto nacional. Tem algum? Que você lembre? Não, você não está lembrando porque não tem. Né? Não existe. Então, e um governo com dívidas extraordinárias na área da manutenção. 40 ministérios, eu sei que tem 39 só, mas que tem cara de 40 tem, né? Porque é a piada pronta. Para com isso. É a piada pronta. Desculpe, podcast é para ter liberdade. Não, aqui... então, que tem cara de 40 tem. Mas, enfim, o que eu queria colocar é o seguinte, nós vamos voltar a crescer em 26. Agora não tem condição de crescer. Nós não temos proposta de crescimento. A Simone Tebet não tem vocação de planejadora. O ministro... Não sei de onde é que tiraram isso. Pois veja bem. Ela foi uma boa prefeita de três o quê? Lá no Mato Grosso do Sul. Depois ela foi vice-governadora, etc. Ela é filha de um grande administrador, Rames Tebet, senador maravilhoso, que era o pai dela e tal. Mas ela é ministro do quê mesmo? Planejamento. O ministro da Economia é o cara que diz para quem quisesse ouvir. Eu fiz um curso de 4 meses. Veja bem, você está contratando aqui na Trade. Eu chego aqui e vou fazer uma entrevista com você. Aí você está me contratando para ser o contador da tua importantíssima empresa, líder de segmento que a Trade é. Tá? E eu estou aqui. E você, pô, eu gosto de você está bem recomendado, rapaz, e tal. Me dá aí o teu currículo. Bom, sabe, seu Beto, eu fiz um curso de 4 meses de economia e contabilidade. Daí você vai dizer, mas, meu irmão, eu tenho 100 funcionários. Pois é, mas eu estou bem, eu estou quicando aqui, eu estou forte. E fiz um curso de 4 meses. O cara disse para o Brasil, eu fiz um curso de 4 meses de economia. Aí você me diz, o Bolsonaro não sabe nada de economia, e não sabe mesmo. Mas o que ele fez? Eu trouxe o posto Ipiranga. Com aquela forma simplória dele de falar, ele lembrou a nação que o Paulo Guedes era um posto Ipiranga. Por quê? Porque ele fez uma ilação a um posto de gasolina que atende às necessidades de quem para o seu veículo e sai dali feliz. Então, eu trouxe o posto Ipiranga, porque na cabeça dele era um sargentão também, né? Então, o nosso sargento Bolsonaro, na cabeça dele, o que ele fez? Eu vou fazer um paralelismo aqui com as pessoas e dizer para elas que elas vão sair felizes. Que o pão de queijo que ele compra na história do posto é bom, que o carro dele teve o abastecimento real, efetivo, etc. Ou seja, cada macaco no seu galho. Ser presidente da República não é ser eleito para ser o dono das generalidades, assim como governador, prefeito, é ter a capacidade de montar boa equipe, de entender as qualidades dos seus comandados. Agora, quando você monta uma equipe com a Guajajara, com a irmã da senhora que foi assassinada no Rio, como é o nome? Marielle. Quem foi assassinada foi a Marielle. A outra, essa moça, eu vou ver o jogo do Flamengo e pego o avião e uso o avião ministerial para ver o Flamengo. Aí, meu irmão, não tem Estado que resista. Sabe? O nosso problema é um problema de escolhas. Em 26, eu espero que o Brasil... Estou falando em 26, mas não posso ir embora sem dizer que quando o Lula foi indicado e foi declarado presidente da República, eu disse que ele já devia ter um processo de impeachment. E escrevi isso, eu distribuí uma ação eleitoral no Superior Tribunal Eleitoral pedindo que o Lula fosse submetido a um exame médico. Eu distribuí essa ação, eu subscrevi e eu assinei. Caí num ministro, funcionário do Alexandre de Moraes, chamado Carlos Orbach,
que denegou a minha ação em uma linha. Claro que eu embarguei declaração, o mesmo recurso que foi usado para soltar o Lula. O mesmo recurso que não foi apreciado em meu favor e também não devia ter sido apreciado em favor dele. É um péssimo recurso. Os advogados só usam porque ele está escrito, você é obrigado a usar para não passar por ignorante. Sim. Mas quem é advogado está nos ouvindo sabe, não ganhou nunca o embargo de declaração, ninguém nunca ganhou. O único cara que ganhou o embargo de declaração foi o Lula. Mas eu distribuí dizendo que ele não teria capacidade de ser o presidente pela altíssima ingesta alcoólica e que ele deveria fazer um exame de saúde antes de assumir. A ação não andou e aí não ia andar. E aí eu fui ameaçado, evidentemente, por esse Carlos Orbach e fui denunciado para o Ministério Público Eleitoral. O relator do Ministério Público Eleitoral era um homem de bem e arquivou, né? E não prosseguiu a perseguição contra mim. Certo. Agora, o que eu disse está acontecendo. O cara vai cortar a unha e cai no banheiro e quebra a cabeça, né? Isso é um fato. É um fato de 2 semanas atrás. Isso é um fato irretorquível. Então, eu não sei se ele termina o mandato. Essa é uma questão. Tenho dúvidas. Eu acho que conclui, não? Não, tudo bem. Ele pode concluir, mas ele pode ter problemas. Mesmo que conclua, se ele concluir, ele é o candidato natural. Mas agora, vamos analisar então um pouquinho mais. Se concluindo, eu acho que ele seria o candidato porque ele quer ser. No campo dele é ele. Mas e o Zé Dirceu que foi liberado agora? O Zé Dirceu, não pode vir. Não, o Zé Dirceu, deputado federal, e está bom demais para ele, que devia estar na cadeia. Tá, mas foi inocentado. Tal. Do jeito que foi, mas foi. Mas tá tudo bom. Bem. Deputado federal. Não pode vir na sucessão do Lula? Não. Se o Lula estiver vivo, não. Tá. Se o Lula não estiver vivo, por alguma. Como você pode não estar, e eu também, aí é uma briga de foice. Porque aí todo mundo quer. Uhum. A Gleisi poderia querer, mas não quer mais. Porque. Não, e o desempenho eleitoral do PT em 2024 dinamitou a administração dela. Foi ruim e tal, ela paga por isso. O próprio Lula acha isso. Né? Mas aí eles têm o Padilha, que está sempre quicando, né? Tem lá do Nordeste, eu não sei quem viria. Aquele menino lá de João Pessoa, é isso? Pode. O filho do Eduardo Cunha. Não, de Pernambuco. Pernambuco, né? Desculpa. Pode. Eduardo. Filho do Eduardo Campos. Eu não sei se seria muito ruim para o país também, viu? Apesar de ser de vertente de esquerda. Se o Eduardo Campos, bom, se o Eduardo Campos ganha a eleição, se não é ceifado da vida por um acidente horroroso, o Brasil teria sido um país melhor. Sem dúvida. Sérgio Moro. Hein? Eu sabia que vinha. Sérgio Moro. Termina o mandato, tá bom? Como senador. Vem para governador? Vem disputar o governo? Se vier, vai fazer um fiasco histórico. Sabe? A grande vice do Ney Leprevot não foi aquelas coisas. Mostrou que não... Pois é. O Sérgio Moro é o seguinte. Há que ser analisado por 2 aspectos. Juiz heróico. Uhum. Juiz de direito heróico. Ponto. Reconhecido, doutor honoris causa de várias universidades, um trabalho gigantesco. Um político medíocre. Eu acho que ele tem uma inabilidade política. Ele se esforça para ter uma inabilidade política. Veja, naquele momento em que ele abaixa para conversar no pé de ouvido com o colega dele de concurso público, o Moro fez concurso público com o Dino para juiz federal. O Dino passou em primeiro lugar, o Moro não foi tão bem classificado, mas eles são companheiros de concurso. Natural que ele falasse com o Dino, mas aquele sabugismo que ficou explícito elimina o Moro de uma figura de líder. O governador de um estado tem que ser um líder. E assim que acaba
o escrutínio, assim que acaba a contagem de votos, ele é governador urbe et orbe, ele é governador de todos e precisa ser respeitado por todos. O Moro perdeu o respeito. A respeitabilidade que ele sempre teve, ele jogou fora. Assodado que foi, sabe, que ser ministro, senador, tudo, de repente, política precisa ter um pouquinho mais de calma. E a forma com que ele saiu do governo, quer dizer, ele odiado pela esquerda. Ele é odiado por todo mundo. Saiu atirando na direita, sobrou o quê? O Centrão não foi com ele, foi incentivado a se estourar, acabou. Está no União e metade eu dei ele no União também. Inclusive o próprio candidato que acusa a esposa era vice, né? Bom, o candidato está brabo, é diferente. E aí começaram a trocar farpa com todo mundo, né? Veja, eu tenho um relacionamento histórico com o Ney Prévost. Eu fui amigo do pai do Ney. O que aconteceu nessa eleição com o Ney é bem inexplicável. Eu não participei, etc. Portanto, eu não conheço os bastidores, etc. Mas o Ney saiu muito menor do que entrou. Com certeza. E isso não é muito fácil de explicar. Porque o discurso dele não mudou, portanto, é antinatural que ele tenha tido a queda que teve e coisas desse gênero. Como eu não estava na campanha, eu não consigo fazer análise, mas é um caso para ser analisado. E isso significa que o Moro não contribuiu com nada. Ou significa que atrapalhou. Que eu acho, porque a mulher dele ficou sem pé, sem cabeça. Estava em São Paulo, era de Curitiba, foi eleita deputada federal em São Paulo. Aí vem para cá, sendo deputada em São Paulo. Faz Desculpa, achei que foi uma papagaiada. Quer dizer, e o eleitor do Moro é um cara que analisa, pensa, né? E aí houve aquela rejeição, né? Pô, o que é isso? Ninguém é bobo. Né? E aí o eleitor, né, que é mais consciente, é um cara que avalia mais, refutou e foi o fiasco que foi. Pois é, ações políticas destrambelhadas têm um resultado inerente à forma como elas são montadas. Só podia dar mal e deu mal, deu errado. É isso. Não acredito no Moro como um candidato competidor ao governo. Ele pode até ser candidato, mas não competirá para ganhar. Eu conversei aqui com o G. Buck, jornalista, empresário, político, comentarista, e bota comentarista, que comenta sem papas na língua. Obrigado, G, pela sua presença. Eu que agradeço. Estar na Trade, para mim, é um orgulho, é uma honra, porque essa não é só uma agência, é a agência. Imagina. Obrigado e até a próxima.